Então, doutor, como eu havia perguntado ao senhor, essa questão ela é importante porque quando que é possível detectar que a criança, quando que ela desenvolve a audição, enfim, queria que o senhor explicasse pra gente. Então assim, a criança já nasce ouvindo, é claro. Né? Na verdade, a criança já escuta dentro do útero da mãe. Né? A partir de 28 semanas de gestação, a criança já escuta. Por isso que é importante a mãe, durante a gestação, conversar com a criança. Dentro do útero já? Sim, dentro do útero a criança já escuta. Né? Então é importante no útero a mãe já conversar com a criança, o pai conversar com a criança, isso é importante. Né? Agora, quando a criança nasce, né, existe um exame chamado teste da orelhinha. Né? Ou um termo mais técnico é triagem auditiva neonatal, que é realizado por um exame chamado emissões otoacústicas. Tá? Então, na maternidade, a primeira coisa que você deve fazer na maternidade, antes da alta da criança, você já solicita lá no hospital, né? Olha, eu quero que meu filho passe pela essa triagem. Então, é o primeiro momento que já pode detectar a surdez ali, já antes da alta do paciente, antes da alta da criança. Né? Agora, é possível, doutor, através dessa técnica do implante coclear, recuperar a audição? Eu fiz uma entrevista uma vez com uma moça e ela ficou emocionada, eu também, porque sim. Ela disse o seguinte, ela ouvia bem, João, ela ouvia tudo. Aí ela foi perdendo a audição, aos poucos, foi perdendo a audição, ficou absolutamente surda. E aí ela conseguiu fazer o implante coclear. E ela contou pra mim, ela é de Santa Catarina, ela contou pra mim que a primeira coisa que ela quis fazer, quando ela voltou a ouvir, foi ir à praia pra ouvir o som do mar. Sim. Uma coisa que pra gente é tão natural, pra gente é tão natural, ela passou a ter um significado. Então, a possibilidade de voltar a ouvir, né, uma pessoa que já é surda, o implante consegue efetivamente fazer isso, né, doutor? E seria legal explicar a origem dessa palavra coclear, que muita gente deve estar ouvindo pela primeira vez hoje, né? Exatamente, Sim. Então, assim, antigamente, como que era antigamente? Antigamente, a pessoa tinha uma surdez, ia lá testar o aparelho auditivo, né? Aí constatava que a surdez dela era tão profunda ou tão severa que o aparelho auditivo não tinha resposta. Puxa, não tem mais nada o que fazer. Né? Então a pessoa ia ou ler lá, aprender a ler lábios, ou aprender língua de sinais, né? Libras, né? E era assim. Aí de algumas décadas para cá, aí sim, com o surgimento do implante coclear, você muda completamente essa situação. Né? Então aqueles pacientes que você chegava o paciente e falava, infelizmente não tem muito o que fazer, mas no seu caso, com o implante coclear você consegue restaurar a audição. E consegue restaurar a audição em níveis tão bons a ponto do paciente conseguir ouvir o som do mar, o som da água caindo dentro do copo, que para nós são sons triviais, comuns, né? E que para o paciente surdo é uma maravilha. Né? Realmente, o que você falou, esse exemplo que você deu é muito bom. Realmente, quando esses pacientes que ficam muito tempo sem ouvir, você restaura a audição, realmente, quando você liga o implante coclear, realmente é emocionante ver, né, como esses pacientes ficam felizes, né, de poder voltar a ouvir. E como é que é feito esse implante, doutor? Só para a gente entender bem. Então, o implante coclear, nós chamamos ele de uma prótese auditiva parcialmente implantada. Né? E ele tem uma parte interna, que é esta parte interna aqui, ó. Eu não sei se dá para ver na TV. Tá mostrando. Tá? Que é essa parte interna, tá? Que ela cirurgicamente, nós implantamos esta ponta aqui, ó. Esta pontinha aqui dela, tá? Dentro da cóclea. Pequenininho. Tá? O que é a cóclea? A cóclea é o nosso órgão da audição. Ele tem o formato de um caracolzinho de jardim. Sabe o caracolzinho de jardim? Tem o formato do caracolzinho de jardim. Então tem o formato de um caracolzinho de jardim. Mais ou menos do tamanho do caracolzinho de jardim. Né? Ele se chama cóclea. Então nós colocamos esse eletrodo dentro da cóclea. Tá? Por isso que ele é chamado de implante coclear, que é colocado no interior da cóclea. Tá? Então esse dispositivo aqui é colocado internamente no paciente, tá? Por baixo da pele. Tá? E esta parte aqui... Isso é um implante subcutâneo. Subcutâneo. Fica embaixo da pele. Tá? Fica invisível, né? Dentro da cabeça, embaixo da pele do paciente. E esta parte aqui, que nós chamamos de processador de fala, tá? É que é colocado externamente. Né? Então, o paciente está com esta unidade implantada dentro da cabeça, né? Dentro do ouvido, e essa parte fora, ele se comunica assim com o ímã. Tá? Ah, tem um ímã. Tem um ímã. Tá? Então, entre esta parte interna, que está embaixo da pele, subcutânea, e isso daqui tem a pele.
e por o ímã que atrai os dois, ele fica ali grudado assim. Né? Ele tem que estar os dois sistemas funcionando, né? Conectados para o implante coclear funcionar. Puxa vida. Que maravilha, hein? E essa técnica é uma técnica internacional, doutor, mas há um desenvolvimento muito grande pelo Hospital das Clínicas, né? Que o senhor é coordenador, inclusive, lá. Sim. Para deixar essa técnica, inclusive, com repercussão internacional, né? Sim, exatamente. Eu acho assim, gostaria até de aproveitar para agradecer aqui a nossa equipe do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é uma equipe maravilhosa, né? E também agradecer, né, ao meu chefe, né, que é o chefe do serviço de otorrinolaringologia, o professor Ricardo Bento, né, que é realmente o grande pioneiro do implante coclear no Brasil. O implante coclear é uma tecnologia que existe mais ou menos, né, desde 1975, 77, e começou a ser realizado nos Estados Unidos. E no Brasil, né, só que no começo ele era muito rudimentar, ele era até, inclusive, ele era até criticado pela comunidade científica. Achava que isso não ia dar certo. Imagina, né, colocar um dispositivo dentro do ouvido, eletrônico, etc. Como que isso vai funcionar? Então era até, inclusive, criticado. Aí, a partir da década de 80, isso foi se desenvolvendo, e no Brasil, a partir de 1990, né, já com o professor Ricardo Ferreira Bento, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, começou-se então a realização dos implantes cocleares no Brasil. Né? E em 99 o SUS incorporou essa tecnologia. Isso é importante. Em 1999, né? E aí nós temos hoje cerca de 8 mil implantados no Brasil. Já 8 mil? 8 mil implantados no Brasil. No Hospital das Clínicas de São Paulo nós temos já 1.500 implantados. Né? E o ritmo no Brasil hoje é mais ou menos 1.000 implantes por ano. Por ano. São feitos no Brasil. E o SUS, a partir do momento que permite às pessoas que evidentemente não têm condições de arcar com o custo Sim. de fazer a cirurgia, isso está funcionando, mas me parece que é apenas para um ouvido, né, doutor? Isso, o SUS exatamente. libera, Sim, né, exatamente. o segundo ouvido, parece Sim. que há uma luta aí da tentativa de se conseguir. Tem que ir para a isso, né? justiça. Sim, exatamente. Antigamente a gente acreditava que o implante deveria ser feito só em um ouvido. Não sabia realmente qual seria o resultado. Né? Então foi fazer num ouvido só. Tanto que a primeira portaria é para um ouvido só. Mas com o tempo, a gente descobriu que é importante ter dois ouvidos, né? Você implantar os dois ouvidos. Né? Deus não criou duas orelhas por acaso, assim, né? Tem alguma função. Não foi né? para adereço. Não foi para colocar o óculos só, né? Então tem uma função. E a sua função é para você melhorar a localização do som, né? Você sabe de onde vem o som. Quando tem mais de uma pessoa falando no ambiente, você ter dois ouvidos, isso ajuda. Né? Então, entendendo essa importância de se ouvir com dois ouvidos ou da binauralidade, né? Então a gente lutou lá no Ministério da Saúde para mudar a portaria para que pudesse ser feito pelo SUS também 2 implantes para cada paciente. Né? Então, a portaria foi aprovada, só que está com um processo administrativo um pouco lento ainda, o Hospital das Clínicas não consegue... Aí entra na burocracia. Isso, exatamente. Então, até ia pedir aí para os nossos gestores, aí, o pessoal do Ministério da Saúde... Fazer um apelo, né? Fazer um apelo, né, para que eles regulamentem logo, né, essa questão do implante coclear bilateral. Né? E não é só a questão do implante coclear bilateral, essa nova portaria também fala sobre a manutenção do implante, né, porque também não adianta você fazer essa cirurgia num paciente do SUS, num paciente carente, e não fornecer a manutenção, pilha, bateria, cabo, né? Então você faz a cirurgia, coloca no paciente, depois acaba a pilha, o paciente não tem como comprar a pilha, também não funciona, né? Não adianta nada. Não adianta nada. Então até fazer um apelo aí para os nossos gestores, né, para que agilize essa regulamentação, especialmente lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um serviço importante, né, para que a gente possa então contemplar os pacientes com essa vantagem do implante bilateral. Secretário de Saúde do Estado é o Davi Wipe? Secretário de Saúde é o Davi Wipe, mas nosso processo já foi aprovado em São Paulo, está em Brasília. Né? Já foi além. Já foi além. Então é alguém lá em Brasília, um gestor de Brasília, falta aprovação lá, né, até fazer um apelo então, né, aproveitar o espaço aqui e fazer um apelo para que... Já que o Brasil está tão parado, algumas coisas precisam avançar. Né? Inclusive o Ministério da Saúde pode até ter mudança futuramente, né? Mas, Léo, a Eliette de Penápolis, e mandar um beijo a todas as pessoas, na Edna de Mauá, a Vera de Guarulhos, que não falta aqui a mensagem. Tem gente com perfuração timpânica, é isso que fala? Sim. Perfuração timpânica, querendo saber como é que faz para tratar. Então, a perfuração timpânica, se ela já é permanente, né? Por exemplo, se você vai lá e
e tem um traumatismo e faz uma pequena perfuração, na maioria dos casos ele fecha espontaneamente, mas tem alguns casos que não fecha mais, né? Não. Aí o tratamento é cirúrgico. Então, para você que está com perfuração, né, é bom procurar um especialista. Isso aqui o que É é? muito legal isso aí. Parece o... Como é que chama aquele negócio? Bumerangue? É. Né? Isso é mais para criança, né? Na adolescência. e Isso, tal. exatamente. Porque ainda, infelizmente, existe uma estigmatização da surdez, né? Então, o surdo ainda é um pouco estigmatizado. Assim. Ninguém tem vergonha de usar óculos, né? Até fashion usar óculos, né? Só que a surdez, o surdo ainda tem vergonha de usar aparelhos auditivos. Né? Ainda existe essa questão. Sério? Né? E implante coclear também. Né? Então, existem essas capinhas, né? Principalmente para os adolescentes, né? Que a gente coloca a capinha aqui no implante, né? Para ele ficar mais fashion, né? E outra coisa, tem gente que vê uma pessoa com aparelho de surdez e grita. Não precisa gritar com a pessoa. Não precisa, Né? exatamente. A pessoa tem Sim, mania de gritar, não tem exatamente. necessidade de gritar. Né? Nossa, essa é uma dica excelente. Né? Se você vê uma pessoa que tem uma dificuldade auditiva, em vez de você gritar, você fale devagar, olhando para a pessoa. Você fala devagar, olhando para a pessoa, para que a pessoa consiga ver seus lábios. Isso que ajuda. Doutor, para quem está assistindo a gente nesse momento, é claro que pela TV não há como fazer uma avaliação. Sim. Mas para a pessoa, é possível ela ter uma ideia, se ela começa a apresentar algum problema de audição e procurar um médico? Sim. Se ela está agora ouvindo a TV mais alta, já é um indício? Sim, exatamente. É muito por comparação. Né? Se o seu volume está maior do que o das outras pessoas da sala, da televisão, já é um indício importante. Né? Existem outros sintomas que acompanham a surdez. Por exemplo, zumbido. Né? Zumbido é aquele barulhinho que fica no ouvido. Então, Parece se você um tem mosquitinho. zumbido, você pode ter um problema de audição associado. Vertigem, labirintite. Né? Às vezes a surdez é acompanhada com labirintite. Então, quem tem sintomas de tontura, vertigem, você também pode estar tendo um problema de surdez associado. Né? E é claro, né, escutar as pessoas ao redor. Né? As pessoas falam, olha, eu acho que você está ouvindo mal. Né? Então, quando você suspeitar, você tem que procurar um médico otorrinolaringologista e fazer um exame. Né? Às vezes você já está há anos sofrendo com isso, você vai numa reunião e sente que está difícil, você não entende. Você vai lá, faz um exame, vê que tem uma pequena perda, coloca um ovo, nem um implante coclear, um aparelho auditivo normal, né? E sua vida muda para melhor. Para o Carlos Nunes, no Rio de Janeiro, quero agradecer todas as mensagens, ao 63, 61, que é Brasília, né? Mas não tem como ler todas, infelizmente. Para o Carlos Nunes, do Rio de Janeiro, todas as pessoas surdas voltam a ouvir com esse implante? Bom, isso é muito importante. Então, uma questão muito importante que eu quero deixar essa mensagem aqui, que para quem nasce com surdez, o implante coclear ele tem que ser realizado nos primeiros anos de vida. Por isso que essa questão da portaria não tem como esperar muito também. Puxa, a boa vontade do gestor, porque infelizmente tem. Sim, se uma crianças criança estão nasce com nascendo surdez, surdas, né? isso. E no Brasil estima-se que nasce em torno de 6 mil crianças com surdez profunda por ano. Nossa. Se nasce 6 mil, nós estamos fazendo 1.000, tem 5 mil aí que está sem tratamento. E para que, por exemplo, uma criança que nasce com surdez total, se você faz o implante nos primeiros anos de vida, ele vai desenvolver como um adulto normal. Ele vai ter capacidade de ouvir, de entender, falar um telefone, conversar, uma voz, uma fala normal. Agora, se demora muito tempo para fazer, isso não é possível mais. Né? Esse atraso você não consegue retirar mais. Né? Então, essa pergunta que o Carlos fez, que é uma pergunta muito boa, se a pessoa nasceu com surdez... Já nasceu com surdez e demorou muitos anos para fazer o implante, às vezes já não adianta mais, tem alguns casos. Agora, vamos supor nós, que ouvimos. Se você escuta bem, cresceu o ouvinte e, de repente, por algum motivo, você perdeu a audição, esses são os melhores casos. Nesse caso, como você já tem aquela questão da memória auditiva... Já aprendeu a falar, né? Já aprendeu a falar, já aprendeu a ouvir. Tem tudo Você isso. coloca o implante e o paciente tem um resultado muito bom. É claro que tem alguns casos que não dá para fazer, mas a grande maioria você tem uma solução. Maravilha. O Luiz Ângelo da Bahia tem um zumbido, é como uma cigarra. Pode ficar surdo? Bom, Luiz Carlos, né? Luiz Ângelo. Luiz Ângelo. Bom, Luiz Ângelo. Então, o zumbido é um dos sintomas da surdez. Né? Mas é claro que existem centenas de causas de zumbido. Né? Tem alguns zumbidos que realmente estão associados com uma surdez, que pode evoluir para uma surdez total, mas não é a regra. A maioria dos zumbidos
você tem é acompanhado de uma perda leve ou até mesmo com uma audição normal. Não quer dizer que tem zumbida que vai ter, você vai evoluir para uma surdez. Agora, o importante é que você tenha um sintoma, né? Então, eu sugiro que você procure um médico otorrinolaringologista aí na Bahia. Tá certo. Cainha da Vila Formosa, um beijo para você, para sua mãe Helena. A Helena que é da Vila Formosa, o Cainha está acompanhando com a mãe. Mas a gente tem 2 minutinhos. Puxa vida. Né? O doutor vai ter que voltar aqui no programa, Não, né? vai ter que voltar, porque, olha, inclusive tem essas revistinhas, doutor, queria que o senhor falasse sobre elas, Ouvir Bem. E a maioria aqui na capa são crianças, né? Queria que o senhor mostrasse, porque são crianças. Faltou falar desse aparelho. Vai ter que vezes marcar uma outra importadas, né? visita aqui ao programa, hein? Vai ter que acordar cedo, né? Não é fácil, mas a gente pede encarecidamente. Sim, eu vou voltar, com certeza, com Vai todo voltar, prazer. inclusive, para falar sobre questões importantes, por exemplo, molhar o ouvido, Cera. bom, não é bom, cera, cotonete, é legal usar, não é? Quer dizer, são todas questões Não tô te importantes. ouvindo bem. Não tá ouvindo? Aqui, ó. Olha o mestre aqui, ó. O mestre aqui já vai dar um jeito. Tá, então, essa aqui é uma publicação lá do nosso grupo de implante coclear, que é informativo para os pacientes, né? Tem informações sobre surdez, educação, comunicação, né, etc. Né? Só mostrar aqui. Revistinha Ouvir Bem. Olha lá, criancinha. ó. Onde é que se encontra essa revista? Essa revista tem na Fundação Otorrinolaringologia, né? E também é disponível no site, Ao público. ao público. Não é só, é para leigo também. É para leigo também. também. É para leigo também. Orientações, Orientações inclusive, por leigo, assim, principalmente por leigo. O senhor falou num site, qual o site, doutor? É o site da Fundação Otorrinolaringologia. É só entrar, São Paulo. escrever, entrar no Google, escreve Fundação Otorrinolaringologia. tá, Fundação Otorrinolaringologia, no Google já vai direto pro, já é Já direcionado vai pro site. direcionado lá para o site. Olha, eu quero pedir desculpas, tem aqui gente que foi mandada embora, tem problema de audição, né? O Aleph de Jundiá, né? Tem febre, e quando ele tem febre o ouvido começa a doer. É normal isso? Sim, se você tiver se está doendo, você pode estar com uma otite, né? Que é uma infecção do ouvido que dá febre, né? Então, isso pode ser, você pode estar tendo uma otite, tem que procurar um médico para ver se é uma otite, tomar eventualmente fazer algum tratamento. Olha, com o coração partido, eu vou fechar o nosso zap nesse momento. Vamos embora, Malhão! Passa rápido, né, doutor? Foi bem rápido, né? Mas foi maravilhoso, foi extremamente Maravilhoso, e a proveitoso. gente já renova aí o convite pro senhor para voltar aí, né? Com certeza. Com a Doroteia com aí, certeza. pra gente falar mais sobre esse assunto que a gente viu que desperta evidentemente a curiosidade, né? Sim. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, Carlos. Dr. Muito obrigado, Robson João, pelo Koji convite. Tsutsi. Tsuji. Suji. E olha, as perguntas você guarde, porque a gente está sempre prestando serviço, é prioridade para o Boa Noite, Bom Dia. Tem o zap, tem a informação, tem o clipe que você gosta, mas a prestação de serviço é um compromisso da Ultra Farma e do nosso Sidney Oliveira. Amanhã, 5 da manhã, a gente volta. Obrigado, Geizinho. Papai da Sara. Sara tá ouvindo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Obrigado, Douglas. Papai da Bianquinha, da Bruna e da Aninha, lá em Jataúba. Beijo pro Doglão. Pernas Vídeo, seguindo hoje pro Rio de Janeiro. Transmite amanhã a missa às 6h30 da manhã. Eu e o Mário chegamos às 5 e a missa às 6h30. Malhão, fica com Deus. Até amanhã, Malhão. Joãozinho, obrigado, doutor Koji. Obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã em nome de Ultra Farma, a maior farmácia do Brasil, menor preço, a melhor entrega e a linha de suplementos de vitaminas e minerais, Sidney Oliveira. Aproveite na Ultra Farma a parceria Ultra Farma e Nestlé, parceria para você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado por todas as mensagens. Até amanhã.